Saúde aos meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu venho aqui hoje trazer uma mensagem para vocês e uma mensagem breve que o Senhor falou comigo hoje. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa mensagem, amém? Porque aconteceu algo, então essa passagem ela veio no meu coração. E primeiro eu vou ler, depois eu passo para os irmãos, amém? Que fica lá em Isaías 38, a partir do versículo... Isaías 38, a partir do primeiro versículo mesmo, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, glória a Deus. Então essa palavra ela veio hoje fortemente no meu coração, através de algo que aconteceu comigo. Desde o sábado, hoje é segunda-feira, né? Então, desde o sábado que eu vinha com uma dor no braço, no meu braço esquerdo, só que não tem muita importância essa dor. Então, aí deixei passar, tomei remédio de pressão, achei até que era a pressão que estava alta, tomei remédio de pressão. Quando foi no domingo, passei o domingo, a dor aumentou, ficou doendo mais ainda meu braço. E aí continuei tomando mais remédio de pressão, achando que era pressão e aguardando, né, para a dor passar. E a dor não passou. Aí quando foi hoje, eu fui para a urgência. E quando eu fui para a urgência, aí eu senti no meu coração de levar os papeizinhos de evangelização, porque na correria eu sempre faço, né? Eu sempre entrego os papeizinhos de evangelização, e só que de uns tempos para cá, na correria do dia a dia, eu confesso que eu estava deixando a desejar isso. E eu senti de levar junto comigo. Eu falei: vou aproveitar a oportunidade que vou estar lá, vou estar aguardando a minha vez e vou aproveitar para fazer a obra do Senhor. E fui, levei e fiz, né? Fiz a obra, entreguei lá os panfletozinhos. E aí essa palavra ela veio ao meu coração, em Isaías 38. E ela falou forte no meu coração, né? E Deus é tão bom, tão misericordioso, que eu apenas tive uma dor no braço, né? Mas poderia ser algo muito mais grave comigo. Poderia ser algo assim muito mais grave. Foi só uma inflamação no meu braço, né? Tô tomando medicamento, tomei 2 injeções, mas foi só isso, né? Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Então eu dou graças ao Senhor pela misericórdia dele na minha vida nesse dia de hoje. E quero compartilhar com os irmãos isso. Porque muitas vezes nós esperamos que chegar ao ponto que nem aconteceu comigo, né? De eu estava realmente esses dias sem entregar, porque ele cuidava de filho e fazer aquilo, realmente estava deixando a desejar esse momento de parar mesmo, né? Porque eu sempre faço, mas eu confesso que tinha uns dias que eu não vinha entregando. E aí Deus ele traz um despertamento para nossas vidas, porque, né, para que a gente não venha chegar como aconteceu aqui, por exemplo, com Ezequias, que Isaías diz para eles: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás, né? Que a gente não venha esperar acontecer coisas com a gente, o Senhor nos colocar em um leito, algo de ruim acontecer com a gente, para que a gente venha se movimentar, para que a gente venha botar a nossa vida em ordem, né? Aqui o que aconteceu foi que ele foi avisado para botar em ordem a casa dele. Muitas vezes a nossa casa física está em bagunça, a nossa casa espiritual também se encontra bagunçada. E muitas vezes nós precisamos parar mesmo para botar em ordem, porque nós sabemos que os tempos estão difíceis mesmo, né? E o inimigo ele tá muito expert nessa parte assim de criar situações na nossa vida realmente para nos paralisar mesmo, né? Porque a Bíblia mesmo diz que no mundo tereis aflições. Então aflições vamos ter sempre, todos os dias vai vir. A gente vencendo aqui e aparecendo outro ali, né? E por isso que a gente não deve baixar a guarda como os Gideões, né? A gente tem que estar
assim, sempre preparado, porque mesmo que a gente vença uma batalha hoje, a gente sabe que logo, logo virá outra. Então, por isso que nunca devemos baixar a guarda, nunca sabemos quando é que a batalha, a luta vai vir. Então, por isso temos que estar sempre preparado, né? Não devemos baixar a guarda em momento nenhum. Apareceu um tempo de calmaria, de paz, a gente já tem que estar preparado, porque a gente sabe que o inimigo não vai estar satisfeito, ele vai criar uma outra batalha espiritual para a nossa vida, uma outra luta, um outro levante. Por isso que temos que estar sempre assim revestidos e preparados para os levantes e as batalhas que vão surgir na vida da gente. Então, nós temos que estar sempre organizando, aleluia, glória a Deus, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, porque nós não sabemos, né? O Senhor, ele pode dar uma sacudida na gente e ali fazer com que a gente, por essa sacudida, para a gente poder se despertar, como aconteceu com Ezequias. O que aconteceu ali? Quando ele foi notificado de que iria arrumar-se, né, a vida dele, colocar-se em ordem, o que foi que aconteceu? Então virou-se Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, visto que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então Ezequias, ele chorou muitíssimo. Quanto tempo será que Ezequias não havia chorado muitíssimo diante da presença do Senhor? Quanto tempo que ele não deveria ter feito um clamor como ele fez nesse dia de hoje, né? Porque a palavra do Senhor diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e finas. Então, assim, quanto tempo que ele não havia feito um clamor mesmo de alma ali, de derramamento de lágrima como ele fez nesse dia de hoje, né? Foi preciso um profeta e anunciar para ele a morte dele, para que ele fizesse esse clamor. Muitas vezes nós estamos assim verdadeiramente. Muitas vezes precisamos de uma sacudida na nossa saúde, não financeira, em alguma área nossa, para que a gente venha se despertar e perceber, né, que nós saímos um pouco do prumo. Então, para que a gente venha arrumar a nossa vida, a nossa casa física, a nossa casa espiritual. Então, isso me veio como um despertamento para mim, o que aconteceu comigo. E eu venho para compartilhar com vocês essa experiência, para que também não aconteça com vocês, né? É como você, eu moro de aluguel, então é como você, assim, a pessoa que mora de aluguel. Quando a gente vai se mudar para outra casa, aí o que a gente faz? A gente, quando vai fazer a arrumação, para fazer a mudança, a gente começa a jogar um monte de coisa que a gente percebe que, para que eu estou guardando isso? Para que eu estou guardando isso? Porque quando a gente vai perceber que está guardando tanta coisa que não precisava estar guardando, papéis de receita médica, de coisas que já era para estar no lixo, e a gente vai guardando. Então, conforme a gente vai arrumando as coisas para levar para a mudança, é que a gente percebe que quantas coisas que a gente poderia ter jogado fora e está na casa da gente. Bem assim é na nossa vida espiritual, né? E que a gente vai perceber, a gente vai fazer uma limpeza espiritual, a gente percebe quantas coisas que a gente poderia estar deixando de lado, né? Às vezes até mesmo sentimentos e coisas que a gente poderia estar deixando de lado, para que coisas novas venham entrar na vida da gente. Quanto mais a gente se desfaz das bagagens ruins da vida, mais o Senhor, ele traz coisas, bênçãos espirituais para a nossa vida. Então, quando a gente não vem esperar, por exemplo, fazer uma mudança para fazer essa limpeza espiritual e física na vida da gente, mas que a gente venha sempre procurar fazer essa mudança no nosso dia a dia, para que não tenha que acontecer algumas circunstâncias, alguma mudança na nossa vida, para que a gente venha ter que fazer essa limpeza, né, na nossa vida, tanto física como espiritual. Porque às vezes a mudança pode não ter nem ser boa, pode ser por um motivo ruim, uma causa ruim, como aconteceu como Isaías 38, né? Que ele foi notificado que iria morrer. Então as mudanças nem sempre vai ser boa. Às vezes a mudança vai ser dura, vai ser brusca, vai ser pesada, mas tudo para quê? Para que a gente possa se alinhar à vontade do querer de Deus, para que a gente venha se colocar novamente na vontade do querer do Senhor. Que a gente não deixe isso acontecer na vida da gente. A gente, que nem eu falei, o inimigo é sujo, ele tem se levantado de todas as formas, quando a gente nem percebe, que a luta vai aumentando tanto, as dificuldades, os problemas, que quando se a gente fosse deixar realmente levar pelos problemas, pelas adversidades, a gente não faz mesmo. Mas como diz o Deus, ele não procura aqueles que desocupados, Deus procura os ocupados mesmo, né? Deus foi lá e pegou Pedro. Quando é que Pedro estava fazendo? Pedro estava pescando peixe. Deus foi lá e escolheu Davi. O que Davi estava fazendo? Davi era o único que estava trabalhando dos irmãos. Todos os irmãos estavam em casa, mas Davi estava lá cuidando das ovelhas. Então Deus, ele não chama realmente ninguém desocupado, ele chama pessoas ocupadas mesmo, porque ele vê que pessoas ocupadas são pessoas que têm compromisso, que têm responsabilidade. Então responsabilidade nós vamos sempre ter, luta, problema, dificuldade, coisas que vai acontecer no nosso dia a dia para a gente resolver, mas isso não pode ser um motivo de empecilho para que a gente venha deixar a obra do Senhor
de lado, porque quando o Senhor diz assim pra gente, né, buscar primeiro o reino do céu, demais coisas você é acrescentado, não é só buscar e oração, né, é buscar também fazer o id dele, a vontade dele, que quando muitas vezes a gente, com essas lutas, essas coisas, adversidade, a gente vai acabando deixando, né, algumas coisas que nós deveríamos estar fazendo de lado, porque realmente isso acontece, né, em meio a tanta coisa que vai acontecendo, problema daqui, problema dali, e a gente acaba deixando meio que de lado. Então que a gente esteja bem apercebido, aleluia, glória a Deus, né? Que a gente se deixe ser canal de Deus na face da terra. Um dia desses mesmo eu fui comprar um pão na padaria, né? E aí tinha uma mocinha lá que me atendeu, e aí eu senti de Deus um louvor que estava ali, eu dizendo, o Espírito Santo dizendo, louve para ela, e eu disse bem assim, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou louvar um louvor que Deus colocou no meu coração, é para você. Aí eu louvei, né, para ela o refrãozinho do louvor, eu louvei. Aí ela disse, eu amo tanto esse louvor. Eu disse, bom, então a resposta de Deus para você, que Deus colocou no meu coração, que era para você esse louvor. Então assim, nas mínimas coisas, sabe? É nas mínimas coisas que a gente pode estar falando do Senhor, pode estar fazendo a obra, fazendo o id do Senhor. Porque a partir do momento que a gente conhece ao Senhor, que a gente conhece a palavra dele, o id é para todos. Não é que eu não sou missionário, não, o id é para todos, né? Nós somos a atalaia do Senhor. Aquele que conhece a palavra de Deus e se nega a falar dele, que tem vergonha dele, é como Pedro ali que negou a Jesus 3 vezes. Então, você está negando a Jesus, né? Está negando esse Deus. Se você está vendo uma pessoa que estava precisando ouvir uma palavra do Senhor, está precisando conhecer ao nosso Deus que nós servimos, e está precisando de um socorro espiritual de Deus, nós temos que levar essa palavra para essa pessoa, para que ela venha também, assim como nós, ela também venha ser resgatada, ela também venha ser ajudada pelo Senhor. Então nós temos que fazer todos nós o id do Senhor, aproveitando todo o momento, todas as circunstâncias, todas as oportunidades, e que a gente não venha deixar chegar ao ponto, né, de um leito, né? Muitas vezes o Senhor vai permitir que a gente vá para o leito, para que a gente venha se despertar, como aconteceu comigo. Eu sou um exemplo vivo que estou contando aqui hoje para você. Então eu fiquei enferma, me apareceu essa dor no braço, para me trazer um despertamento, graças ao Senhor que foi só essa dor, não foi algo pior, né? E quantas pessoas que chegam ao extremo mesmo de ir para uma maca, e graças a Deus eu não precisei ir, e que Deus me dê força e que sempre me sacuda mesmo quando eu estiver fora do prumo, mesmo que eu aceito. A correção de Deus é a melhor coisa que existe, porque é melhor a gente ser corrigido por Deus, a gente se alinhar novamente, reconhecendo que estamos realmente fora do querer, do propósito do Senhor, do que a gente passar a vida toda ali no erro e não ser corrigido, e quando o Senhor voltar a gente ficar. É melhor mesmo que o Senhor ele nos corrija, porque o Senhor ele sabe como corrigir, ele trabalha com amor, ele vai dando toda a chance, toda a oportunidade para a gente se alinhar ao centro do querer da vontade dele. Então eu dou graças ao Senhor que não foi pior, graças ao Senhor, porque muitas pessoas, infelizmente, acontece muito pior, porque o Senhor já deu tanta chance, tanta chance da oportunidade, que chega ao extremo, né, de ir para um leito, né, para uma UTI, e graças a Deus eu não cheguei a esse ponto, né. Estou aqui hoje compartilhando com vocês a minha experiência, que não venha acontecer com os irmãos, que os irmãos não deixem chegar a esse ponto, né, que todos os dias você faça uma limpeza física, uma limpeza material, uma limpeza espiritual, principalmente, né, para ver se sua vida realmente está alinhada com o centro do querer da vontade do Senhor, se você está realmente fazendo algo para a obra do Senhor, que nós estamos aqui na terra para dar frutos, né, o Senhor vai requerer de nós os frutos, né, então nós vamos apresentar o que para Deus, né, quais os frutos que nós temos para apresentar para o Senhor, porque a gente não deixa as lutas, as adversidades nos paralisar, porque lutas e adversidades vamos sempre ter, mas que a gente não venha deixar isso nos paralisar, que a gente venha fazer o id do Senhor, venha fazer a obra de Deus, né? Que a gente não venha deixar as coisas nos paralisarem, que aqui o Senhor não venha, né, ter que pesar a mão dele sobre nossas vidas, para que a gente venha se despertar. Hoje eu trago essa mensagem para vocês, que espero que vocês aproveitem essa mensagem, né? E se vocês sentirem de Deus estar compartilhando para alguma outra pessoa que esteja precisando, compartilha, para que às vezes é um despertamento para a pessoa, né? Muitas vezes a gente não percebe, a pessoa não percebe, tá ali na correria, nem tá percebendo, né? O que tá saindo fora da vontade do Senhor, tá saindo fora do prumo, do querer do Senhor, e não tá percebendo, porque a luta é tão grande, tantas adversidades, tanta coisa, que a pessoa não tá percebendo. Então que venha servir, aleluia,
aleluia, glória a Deus, para que os irmãos possam estar meditando e que possa servir para outras pessoas que você achar sentido o coração também de estar mandando, né, para que não venha chegar ao ponto de que chegou ali, né, com o rei Ezequias, né, não chegar a esse ponto, que graças a Deus não cheguei a esse ponto e quero que em Deus que nunca precise chegar a esse ponto e quero também muito que não precise chegar a esse ponto na vida de nenhum de vocês também, que vocês possam estar sempre fazendo essa limpeza, né, espiritual na vida de vocês, avaliando se tudo que vocês têm feito, né, tudo que nós temos que fazer na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar. E muitas vezes as adversidades elas fazem isso, fazem com que a gente acaba, né, saindo um pouco além da linha, mas que a gente venha neste dia de hoje estar se despertando, assim como o Senhor me trouxe esse despertamento, que o Senhor possa estar despertando os irmãos também, e que a gente possa estar aí avaliando a nossa vida, né, como é que está a nossa vida com Deus, né, como é que está a nossa caminhada com Deus, o que nós temos feito assim diariamente para o Senhor, para a obra do reino dele, né, o que nós temos, qual o tempo que nós temos dado para o Senhor, né? O que temos feito para a contribuição do reino do Senhor, para poder contribuir para o reino dele. Nós não estamos aqui em vão, né? Foi pago um alto preço na cruz do Calvário por nossas vidas. E o Senhor, ele morreu como um maldito, né? Ele nasceu numa manjedoura, ele morreu como um maldito, né? Ele veio e passou por todas essas duas aflições por amor a nós, né? Então, o que nós estamos fazendo, né? Por esse Deus maravilhoso que nos salvou e que nos salva todos os dias, porque eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me despertou, assim como está lá no livro de Salmo, né? Eu deitei, dormi e acordei, lá no Salmos 3, 5, diz isso, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me despertou, e eu digo isso com clareza, porque se eu estou viva hoje, é pela misericórdia do Senhor que me alcançou e que me deu uma nova chance, que me deu uma nova oportunidade, e assim deu a todos nós, cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, o Senhor tem dado a oportunidade. Cada dia que a gente acorda, né, é uma oportunidade de vida. Existe o passado, o presente e o futuro. Então, cada dia que a gente vive aqui no presente, né? Então, cada dia é um presente de Deus para nossas vidas. É uma nova oportunidade, uma nova chance da gente se alinhar, da gente se colocar na vontade do querer do Senhor. Então, que a gente venha aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá, de cada dia, de cada manhã, a gente fazer algo assim para a obra do reino dele. Aquilo, você fala assim, mas é só isso. Mas se a gente fizer uma coisinha sequer por dia, nós já estamos fazendo muito melhor do que não fazer nada. Então, que a gente venha aproveitar cada momento, cada instante, né, para fazer o ID do Senhor, né. Eu agradeço a oportunidade nesse momento, né, de estar falando com vocês. Agradeço àqueles que me deram atenção para ouvir essa mensagem, né? E que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E assim que eu puder, estarei postando mais algum outro vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?